Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, vamos começar falando, que a temperatura caiu em vários estados brasileiros. Nesta quinta-feira, você deve estar sentindo isso na pele. Santa Catarina, por exemplo, amanheceu com os termômetros abaixo de zero e neve em algumas cidades. A repórter Michele Veiga agora vai contar os detalhes e mostrar também essas imagens. E o frio chegou com vontade aqui no sul de Santa Catarina por volta das 8h30 da manhã. A neve chegou na região serrana, na cidade de São Joaquim, chegou em Urubici, chegou também em Urupema, as cidades mais altas, Morro da Igreja. Muita gente feliz em poder ver pela primeira vez o fenômeno da neve. E o frio veio com força também. Na região serrana, as temperaturas por conta da neve chegaram hoje na casa dos menos 1,3 graus por volta das 8h30 da manhã. Mas depois esse vento gelado foi descendo para a região de Planalto, litoral. Foi a última área atingida pelo ciclone que está vindo agora, derrubando as temperaturas e fez com que de 13 as temperaturas já chegassem ali por volta da 1 hora da tarde, por volta ali dos 9, 8 graus. E esse vento que vocês estão acompanhando agora também vem com preocupação por parte da Defesa Civil, que fez o alerta da temperatura extrema aqui na região sul do estado e em todo o estado, para falar a verdade, e também os alertas por conta dos ventos fortes que ainda atingem Santa Catarina nessa quinta-feira e sexta-feira. Toda a ação desse ciclone de ar frio que vai passar por aqui deve agir até o próximo domingo, quando a chuva volta. Isso é benéfico porque os mananciais estão secando, está bem baixo, a questão da água aqui no estado. É um momento de seca, de chuvas menos intensas e com isso também a escassez de água fica muito forte aqui em Santa Catarina, mas no domingo a chuva volta e aí na próxima semana a gente tem temperaturas amenas de inverno, mas não tão rígidas como hoje, que teve neve e muita gente ficou feliz na Serra Catarinense. Olha, e em São Paulo o problema foi as fortes rajadas de vento, que derrubaram árvores e deixaram mais de 120 moradores sem energia na região metropolitana. 2 pessoas ficaram feridas. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Fortes rajadas de vento atingiram pontos da Grande São Paulo nesta quarta-feira e causaram quedas de árvore. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. No Jabaquara, câmeras registraram uma árvore desabando sobre 2 veículos, mas não há sinal de vítimas. A imagem é impressionante. Também houve registro de quedas de árvores nos Jardins, no Campo Limpo, no Sacomã, na Zona Sul, no Tatuapé, na Zona Leste e em Budas Artes, na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros recebeu, no total, 52 pedidos para ocorrências relacionadas a árvores na região metropolitana de São Paulo. No Tatuapé, uma árvore caiu na rua e atingiu 2 pessoas. Uma delas teve traumatismo na cabeça e foi levada ao hospital. Já a segunda vítima está consciente. Já no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, 3 aviões tiveram que realizar o procedimento de arremetida devido aos fortes ventos que atingiram a região, mas não afetaram as operações do aeroporto. Mesmo sem registro de chuvas significativas, mais de 120 mil clientes da Enel ficaram sem energia na capital e na Grande São Paulo. A estimativa é que as rajadas tenham atingido até 60 km por hora. O tempo também deve esfriar. A cidade de São Paulo pode registrar a menor temperatura do ano até a próxima sexta-feira. Os termômetros podem chegar até 7 graus centígrados. E o motivo é a chegada de uma grande massa de ar polar, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. E junto com essa mudança de temperatura, a procura por máscaras e álcool em gel, além de vitaminas, também cresceu em todo o país. O motivo principal é o aumento de casos de influenza. O repórter Wellington Pael agora é quem traz os detalhes direto do Mato Grosso do Sul.
Ao todo, foram notificados 64.954 casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave no país este ano. Destes, quase a metade, 30.918, foram confirmados por exame laboratorial para algum tipo de vírus respiratório. Outros 5.540 casos ainda aguardam os resultados e os demais deram negativo. Esses são os dados mais recentes divulgados pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que ainda indica uma tendência de aumento de casos com a proximidade do inverno, que chega em menos de um mês. Entre os casos positivos até agora, a maioria é de rinovírus, seguido de influenza e depois de Covid-19. Pelo menos 20 dos 26 estados brasileiros estão em situação de alerta, risco ou alto risco. Entre eles, Mato Grosso do Sul, aqui onde estamos. Só na capital Campo Grande, 118 pessoas morreram neste ano vítimas de doenças respiratórias. Por conta dessa proliferação de casos, a procura por álcool em gel, máscaras e vitaminas aumentou bastante nas farmácias. Devido até o posto que está lotado e a nossa unidade fica em frente ao posto de saúde, então para entrar dentro da unidade, as pessoas estão até se prevenindo antes de entrar lá. Venho aqui, compra a máscara, já pega um álcool gel também pequenininho e já leva. Então, assim, dobrou a venda de máscara aqui nessa unidade. As vendas de vitamina C efervescente de 1 gramas triplicou as vendas devido a esses acontecimentos. Às vezes, meu filho estava gripado, já vou tomar uma vitamina para se prevenir, né? O Conselho Regional de Farmácia alerta que o consumo de suplementos de vitaminas precisa ser feito com cautela, especialmente por quem já toma outras medicações. Sempre buscar pela orientação o paciente que faz uso de outros, faz o tratamento, então, para que essa vitamina não interfira na ação do seu medicamento de uso diário. A vitamina C, se você optar pela base efervescente, ela tem que ser tomada logo que finaliza a efervescência. São alguns cuidados que o farmacêutico vai te orientar. Esses pequenos cuidados, utilização da máscara, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, evitar a aglomeração, são situações que vão trazer um benefício não só para você, mas para toda a família. Quando eu vou, assim que eu saio para a rua, vamos repartimentos assim, farmácia, médico, tudo eu uso máscara, sempre usei. Eu tomei a vacina, Tomei a vacina antigripe lá, é o que eu uso, e chá caseiro. A campanha de imunização contra a influenza é nacional e as doses estão disponíveis em unidades básicas de saúde espalhadas pelo país. Em algumas localidades ainda é somente para o público-alvo, mas em outras já foi liberada para toda a população. Olha, e para falar mais desse assunto que mexe com a vida de todo mundo, nós vamos conversar agora com 2 especialistas. Um dos nossos convidados é o meteorologista Gustavo Razeira. Ele que vai falar sobre o tempo, obviamente, a previsão e o motivo dessa queda de temperatura. E também, para fazer uma análise completa, nós vamos conversar com o Dr. Gleison Guimarães, que é médico pneumologista e vai falar também sobre as implicações no nosso organismo. Então, boa tarde para os dois, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer recebê-los no nosso jornal para falar de um assunto tão importante. E olha só, eu faço a primeira pergunta para o Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. Eu faço a primeira pergunta para o Gustavo. Para as pessoas que assistem, entendam qual o motivo dessa mudança de tempo e a chegada do frio. Travou a nossa conexão? Vamos falar com o Gleison, então, enquanto a gente perdeu a conexão com o Gustavo. Gleison, como o corpo reage a essa queda de temperatura? Quais são os riscos com a chegada do frio? Quando o clima fica mais frio, o que é muito importante que a gente perceba é que as nossas mucosas, principalmente do sistema respiratório, nariz e boca, mas principalmente o nariz, que é quem recebe todo o ar mais frio e às vezes mais seco, faz com que a nossa mucosa não fique totalmente íntegra. Por quê? Porque o frio faz um ressecamento e uma fase maior para a penetração de alguns vírus e algumas bactérias nesse sistema respiratório. Então é fundamental que a gente mantenha a hidratação, que a gente mantenha ambientes sempre mais bem ventilados, que a gente evite ambientes mais fechados, com menor ventilação, por conta disso. Porque nesses climas com temperaturas mais baixas, a gente vai ter mais chance, primeiro, de ter uma circulação de vírus respiratórios que classicamente já circulam nessa época.
a gente está no período da sazonalidade, tanto do influenza A e B, e no Brasil, nesse momento, o que a gente percebe é uma grande prevalência de circulação do influenza A, mas também de outros vírus respiratórios, por exemplo, como o vírus sincicial respiratório, que também tem dominado as infecções respiratórias por conta de serem também muito facilmente transmissíveis, né? E uma outra observação é, por exemplo, o SARS-CoV-2 da Covid, que está lá bem embaixo da prevalência desses vírus. Mas o influenza A, principalmente, e o vírus VSR, o vírus sincicial respiratório, eles estão bem prevalentes, né, bem frequentes. A gente precisa ter esses cuidados de hidratação de mucosa, né, de evitar ambientes mais fechados, pouco ventilados, porque isso tudo vai favorecer o risco maior de infecção de vias aéreas por esses agentes. Correto. E a gente viu aí agora há pouco, doutor, na reportagem, que a busca por máscaras e álcool em gel, principalmente, aumentou, né, nas farmácias, hábitos que as pessoas desenvolveram durante a pandemia. Essas práticas podem ser úteis agora, eu diria até pode ter sido uma herança positiva da pandemia? Fazendo uma análise crítica, eu acho que, inclusive, a gente poderia ter uma herança um pouco melhor da pandemia com relação ao uso de máscaras. Então, o que a gente percebe é que as pessoas usam pouco máscaras protetoras, né, de vias aéreas, principalmente quando elas já estão doentes, né? Então, o que seria muito interessante? Se eu tenho sintomas respiratórios compatíveis com uma infecção viral, é muito importante que eu coloque a máscara se eu vou entrar em contato com uma outra pessoa que tem mais suscetibilidade à doença. Então, a sugestão que fica é, sim, usar máscaras se eu for a ambientes fechados, ambientes em que eu encontrarei pessoas também doentes. Por exemplo, se eu for a um hospital, se eu for a um pronto atendimento, se eu for coletar exames nesse período de ano que tem muita gente doente com infecções respiratórias, seria interessante que eu fosse com a máscara para me proteger. E se eu tivesse doente, né, se eu tivesse sintomas de doença respiratória aguda, eu também deveria estar de máscara para proteger o outro. E o uso de álcool gel e a higienização mais frequente das mãos, e aí a lavagem de mãos, lembrando que é muito potente também, não necessariamente eu preciso usar álcool gel, mas eu posso fazer a minha higiene adequada das minhas mãos, também vai reduzir a chance de transmissibilidade, porque a gente faz, né, a gente sauda, né, a gente saúda, né, faz saudações com as pessoas que podem estar doentes, abre maçaneta, né, mexe na porta de pessoas que também passaram por ali e passaram doentes. Então, a higiene das mãos é sempre um instrumento muito eficaz para a proteção de infecções respiratórias, principalmente numa época em que a gente vê mais gente doente. Você falou também do vírus da influenza. Queria que você comentasse a importância da vacinação. Perfeito. As vacinações, de uma forma geral, né, a vacina, principalmente nessa época, com a vacina da influenza, que é uma vacina já reconhecida, né, feita no Brasil desde a época do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, lá pelos anos de 2001, a gente reconhece a importância dela, porque é uma vacina efetiva, é uma vacina que deve ser feita anualmente, né, em toda a população. É claro que principalmente naquelas populações que vivem com comorbidades, os hipertensos, diabéticos, com doenças pulmonares, doenças cardíacas, doenças hepáticas, doenças renais. Ou seja, é fundamental que as populações que sofrem de doenças crônicas tenham a vacinação da gripe, né, influenza A e B, feitas todos os anos, porque isso é uma grande proteção. Não esquecendo das vacinas mais recentes, como a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que também a gente já tem no Brasil desde o ano passado, e as vacinas contra a pneumonia, né, principalmente a bactéria pneumococo. O pneumococo, que é a principal bactéria que causa pneumonia, ela também tem uma vacina que recém chegou no Brasil no final do ano passado, que é uma vacina que protege contra 20 sorotipos dos pneumococos. Então, é uma sugestão forte e uma recomendação que eu faço para todos os meus pacientes que eu atendo aqui no meu consultório. Na influenza, nos sintomas que as pessoas estão apresentando? Geralmente, na influenza A, que é o vírus que predomina nessas últimas semanas,
O que a gente percebe são sintomas respiratórios de via aérea superior, né, espirro, coriza, obstrução nasal, febre, que geralmente vai durar 2 dias, no máximo às vezes 3 dias, febre que fica em torno de 38, 38,5, junto com mal-estar, dor no corpo, prostração, às vezes um pouco de diminuição do apetite. E o que a gente tem visto também com influenza A são episódios de diarreia. Então a gente precisa também ficar de olho, porque nesses pacientes que fazem infecção pela influenza A gente também tem visto manifestação gastrointestinal como um outro sintoma que aparentemente não era tão usual, né, de vermos, mas a gente precisa lembrar que também pode fazer parte da síndrome clínica do influenza. Então, para a gente finalizar, queria que você reforçasse, né, as recomendações para as pessoas e até lembrasse alguns erros mais comuns que você percebe pela sua experiência, né, que as pessoas cometem e devem ser alertadas, por favor. Primeiro de tudo, se você está doente, com sintomas respiratórios, coloque a máscara se você for encontrar com outras pessoas. Isso diminui a transmissibilidade para as pessoas que principalmente têm maior risco de doença. Segundo, sempre faça higiene de mãos. Terceiro, beba água, né? Se hidrate, porque a hidratação ela é mais fluida, mais fácil durante o verão em que eu estou sentindo sede. No inverno, eu acabo reduzindo o meu volume ingerido de água. E a gente precisa lembrar que a gente precisa se hidratar todos os dias. E, claro, priorizar ambientes mais abertos, mais bem ventilados, para que a gente realmente tenha menos exposição a esses ambientes fechados que vão ter, sim, uma maior chance de circulação viral num ambiente que não tem circulação adequada e aeração de ar que favoreça uma redução do risco de adquirir a infecção. Então, essas são as recomendações e, claro, não deixe de se vacinar. Tá certo, nós acabamos de conversar com o Dr. Gleison Guimarães, ele que é médico pneumologista. Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação, em especial pelo caráter didático, pela maneira como você explica, simples, para o nosso telespectador entender essas recomendações tão importantes. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez. Estou sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Bom, nós já vimos aí reportagens de São Paulo, do Rio de Janeiro e também do Mato Grosso do Sul. Vamos continuar então o nosso giro pelo país com mais notícias. Olha só, o MC Pose do Rodo foi preso hoje no Rio de Janeiro. Ele é acusado de apologia ao crime e também envolvimento com o tráfico de drogas. O repórter Joênison Santos é que vai trazer as informações agora. O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, mais conhecido como MC Pose do Rodo, foi preso no fim desta madrugada por agentes da Delegacia de Repressão e Entorpecentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Pose é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com as investigações, o cantor realiza shows em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis, a fim de garantir a segurança do artista e do evento. O repertório das músicas de Pose chega a fazer clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo, além de incitar confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes. Vídeos de um baile funk na Cidade de Deus mostra criminosos assistindo ao show enquanto exibiam fuzis. Não é a primeira vez que o cantor se apresenta em um evento como esse, onde enaltece o Comando Vermelho. Policiais cumpriram um mandado de prisão temporária na casa dele em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. O cantor não quis dar declarações, apenas reclamou de ser levado algemado. E olha só, nós vamos mostrar agora uma história que é típica de um filme. Isso porque uma jovem, ela decidiu se tornar advogada após a mãe dela ser acusada de homicídio lá na Bahia. E 12 anos depois, ela conseguiu defender e absolver a mãe no tribunal. Olha só, mas quem vai contar essa história em detalhes é o Cleiton Rodrigues. Essa história aconteceu no município de Valença, a cerca de 123 quilômetros da capital baiana, Salvador. Camila Pita, hoje com 27 anos, se tornou advogada após a mãe ser acusada de homicídio. Na época da prisão da progenitora, em 2012, a jovem tinha apenas 14 anos. A administradora Rosália Maria, de 47 anos, começou a ser investigada por suspeita de assassinar o
próprio namorado. Ao longo do processo, houve diversos adiamentos e pedidos de recursos que atrasaram o julgamento. Camila acompanhou todas as etapas de perto, então resolveu entrar na Faculdade de Direito e se especializar em Direito Penal. Segundo a jovem, com essa escolha de curso, ela pretendia apenas acompanhar melhor o processo, pois acreditava que a mãe seria absolvida antes mesmo do término da faculdade. Contudo, o processo se arrastou por mais de uma década e 12 anos depois, Camila pôde defender a mãe no tribunal. A jovem foi uma das 7 advogadas na defesa de Rosália Maria. Os jurados votaram a favor da mãe dela, da senhora Rosália Maria. Para eles, não ficou provado que o homicídio de fato aconteceu devido à falta de provas. Como não houve pedido de recurso, o processo foi finalizado.